Oi, gente. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Olha só, se não é um locutor de rádio com esse microfone. Boa noite, prof. Gente, boa noite. Vamos abrir as câmeras, vamos interagir. O áudio hoje está melhor, gente? Professor, tá igual o Ai, locutor de rádio. Tá ótimo. Liga as câmeras. Sara, tudo bom? Ganhei um patrocínio, ó, galera. Agora eu tô chique. A Sara disse boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bem? Que bom que o áudio está melhor. Galera, todo Está mundo ótimo, sextou. Cadê o povo dessa turma? Prof, tá com bastante fila. Talvez o Duda, pessoal não cadê tá a conseguindo galera? chegar. Cadê o povo? Oi, Dai, tudo bem? Oi, prof, tudo bem? Sim. Gente, tá todo mundo aí? Ninguém vai abrir a câmera hoje? Vamos lá, galera. Ai, Vai, prof. valendo um ponto extra. Vamos ver. Falou em ponto extra, Dai pulou. Ah, professor, hoje não tem como, eu tô pelo Oi, Dai, notebook e a tudo câmera não bem? tá Fala comigo que eu funcionando. preciso testar aqui o Tudo microfone. bem, prof? Tá ouvindo bem nós? Oi, Duda. Ó, Professor, o ponto professor extra tá ouvindo a também. Tem gente que gente? já tá falando. Gente, não tô ouvindo. Peraí, de repente deve ser alguma Escutou, coisa prof? do fone. Peraí. Deixa eu ver aqui, produção. Vamos ver. Gente, vocês têm que abrir o microfone de vocês, aí eu vou conseguir escutar. Prof, Fala mas eu tô comigo, Dai. falando com o microfone ligado. Prof, a gente tá falando contigo, é? Oi. Eu ouço a voz de todo mundo, galera. Vocês me ouvem também? Vocês estão me escutando Sim, bem. Eu tô Ana. te Sim, tô escutando. ouvindo. Ah, fala comigo. Eu escuto, eu Fala. escuto todo mundo. Tá ouvindo, prof? Agora não dá pra ouvir ele? Ele tá Agora a falando. gente não tá te ouvindo. Eu fazendo gesto com a mão, dizendo que não tava ouvindo, minha câmera estava fechada. Eu só escuto quando eu tiro, ó. Agora pode falar. Ô, prof, a gente está conversando contigo desde as 6h50. Que loucura. Eu não consigo escutar quando eu coloco o plug no fone. É que eu era para escutar pelo. Porque o fone era, sei lá. Ah, ô, prof, eu Oi. acho que é uma configuração ali embaixo. Ah, Quer então. ver? Ali no microfone tem. No Aqui? microfone tem, enfim, umas configurações da caixinha de som, né, e do microfone, ver se tá. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Deixa eu só dar uma pausa aqui na liberar aqui. Beleza, galera? Vamos começar então nosso terceiro encontro, né? Deixa eu dar um F5 aqui para a gente iniciar a apresentação. Então, galerinha, sejam todos bem-vindos, né? A gente vai dar continuidade à rotina fisioterapêutica dentro da unidade de terapia intensiva. Hoje a gente vai fazer a parte 2, né? Então, bem-vindos novamente à UTI.
Boa noite a todos. Sextou, né? Então, hoje a gente vai fazer uma aula bem interativa. Vamos trocar um pouco de ideia. Hoje vai ser uma aula bem bacana, porque a gente vai falar sobre avaliação, vou comentar algumas curiosidades, vamos tirar algumas dúvidas. Eu sei que a grande maioria de vocês já passou pelo estágio de Orto, já tem um conhecimento de método e técnica de avaliação. Alguns de vocês já fizeram a disciplina de fisioterapia respiratória. Então, hoje vai ser bem legal. Vamos tentar fazer uma aula bem interativa. Vamos tentar tirar as dúvidas, tá bom? Então, uma das coisas que a gente vai sempre conversar, todas as aulas, o que a gente vai aprender hoje? A gente sempre vai fazer um remember do que a gente viu no nosso último encontro. A gente vai dar continuidade na avaliação do paciente. Eu vou explicar um pouquinho mais como que a gente vai fazer a busca ativa, como que a gente correlaciona, né? O que a gente observa no prontuário, o que a gente vê no paciente e o que a gente consegue observar nos exames de imagem, para, num segundo momento, a gente desenvolver o nosso objetivo e traçar uma conduta fisioterapêutica. Então, basicamente, é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Quando a gente pensa nas áreas em que o fisioterapeuta ele pode estar atuando, né? A gente sabe que o fisioterapeuta ele pode trabalhar na promoção de saúde. Então, por exemplo, a TAI vai para a desportiva e ela vai estar nesse momento do ano fazendo a pré-temporada. Então, qual é o objetivo da TAI? É fazer a promoção da saúde lá dos atletas que ela trabalha, né? Ao mesmo tempo, ela não está só fazendo a promoção, né? Ela também está fazendo a prevenção para possíveis alterações ou lesões osteoarticulares, né? E a grande maioria da gente vai trabalhar em uma determinada especialidade com foco na reabilitação, seja ela na terapia intensiva, seja na cardiorrespiratória, enfim, cada um vai escolher a especialidade que tem mais afinidade, que agrada, né? O que não foge em nenhum um ponto desse, né? É a avaliação. Então, toda vez que a gente inicia um trabalho, seja na promoção da saúde, seja na prevenção de lesões ou doenças, seja na reabilitação, a gente tem que ter um ponto de partida, e esse ponto é a avaliação, né? Então, trazendo para a nossa realidade, né, da fisioterapia em terapia intensiva, em cardiorrespiratória, a gente tem que pensar o seguinte: como que eu vou avaliar um paciente crítico, né? Quais são os pontos importantes que eu tenho que pensar? Foi aquilo que eu iniciei a minha fala, né? Que eu tenho que identificar as principais alterações apresentadas pelo paciente. Então, quando eu penso em alteração, essa alteração ela pode ser musculoesquelética, ela pode ser sensorial, ela pode ser neurológica. Oscilou, né? Eu vou repetir. Então, o que a gente tem que identificar? As principais alterações. Então, a alteração ela pode ser musculoesquelética, ela pode ser sensorial, ela pode ser neurológica. Então, eu tenho que descobrir qual alteração ela é mais gritante. Como que eu vou fazer isso? Né? Eu vou buscar através de uma anamnese, seja ela através dos exames, pelo histórico, ou a entrevista que eu vou realizar com o paciente, né? Nesse momento que eu estou fazendo a avaliação do paciente, é muito importante nessa busca ativa que eu estou realizando, é observar o estado de saúde do paciente no momento. Porque quando a gente está na UTI, esse paciente tem uma história pregressa, a gente já vai entender o que é isso. Ele tinha um status funcional, ele tinha uma profissão, antes da internação ele tinha um determinado estado de saúde, características. Nesse momento, na UTI, ele está apresentando outra posição. E qual é o nosso objetivo após esse período de internação, né? Então, para cada momento terapêutico do nosso paciente, eu estou sempre avaliando os objetivos terapêuticos dele e qual a conduta que eu vou ter para ele realizar, para ele chegar naquele objetivo, né? Então, o objetivo da nossa atividade especial da aula passada era a gente desenvolver um mapa mental, né? Então, nesse mapa mental,
eu gostaria que todos vocês tivessem feito, né? Alguns ainda estão me devendo, ainda tem até a meia-noite para mandar, né? O mapa mental. Então, quando a gente está fazendo esse mapa mental, o objetivo era a gente começar a pensar nessa busca ativa. O que eu vou organizar? Como que eu vou buscar essas informações, né? Então, quem já passou pelo estágio hospitalar lá da Orto, é um pouco parecido com a unidade de terapia intensiva, mas tem algumas características um pouquinho diferentes. Tudo bem? Então, olha só. Uma das coisas que eu tenho que pensar é como que eu vou realizar essa anamnese, né? Oi, gente. Tá todo mundo me escutando bem? Aí eu peguei o mapa mental aqui da Dai, né? Dai, se tu quiser entrar em cena agora, ligar o teu microfone, quiser ligar a tua câmera aqui, eu queria trocar uma ideia já com o mapa mental, escolhi o teu, para a gente conversar um pouquinho. Tá me ouvindo, prof? Eu já ia falar, eu acho que a Dai comprou o fone no mesmo lugar que eu. Chegaram meus fones hoje, também com problema. Acabei comprando 2. Vou ter que... Eu Então, tô sem fone. Vocês estão me ouvindo bem? super bem. Eu acho que nós dois viajamos, né? Compramos fone, não precisava comprar, né? Então, o que eu ia perguntar para ti? O que tu achou da atividade, Dai? Foi fácil? Foi difícil? Foi Foi legal? tranquilo, assim. Eu achei legal. Eu acabei não descrevendo ali, eu coloquei só algumas escalas, mas a gente acabou fazendo, eu e a Andri, de uma maneira prática, né? Claro que teria que descrever melhor, então teria assim os tipos, todos os tipos de escala, mas foi justamente só para abordar uma maneira de lembrar, para seguir um roteiro para a gente não esquecer no hospital. Isso, perfeito. Então, quando a gente está utilizando o mapa mental, um dos objetivos desse mapa mental é a gente já começar a trabalhar essa questão da anamnese. É óbvio que quando a gente vai para o estágio, tu tem a possibilidade, né, de levar a tua cola. Então, tu pode levar a tua colinha, tu pode levar o teu mapa mental, esse aqui é o objetivo. Mas a gente sabe que na vida, às vezes a gente esquece uma escala, às vezes eu não lembro um determinado ponto de avaliação. O que eu posso fazer para me ajudar? Eu posso fazer um mapa mental digital, eu posso baixar aplicativos com escalas de funcionalidade. Então, a gente tem uma série de ferramentas. No meu celular, eu tenho vários aplicativos. Tem aplicativo de escala, tem aplicativo de técnica fisioterapêutica, tem aplicativo de eletroterapia, tem aplicativo de Pix, eu tenho um monte de coisa. Então, eu aprendo com a DAI, eu troco outro aplicativo ali, enfim. É uma ferramenta importante para me ajudar a avaliar. Então, o que eu estou avaliando lá no prontuário do meu paciente, né? Uma das coisas que eu vou fazer nesse prontuário do meu paciente, eu vou tentar buscar o máximo de informações sobre ele, né? Então, essa anamnese ela é bem importante. No segundo ponto, eu vou descrever quais são os pontos importantes da anamnese, né? Nesse primeiro momento de busca ativa, eu quero fazer interpretação de exames laboratoriais, de exames de imagem, né? Então, o primeiro momento, aquele bom dia, eu vou sempre fazer a minha busca ativa através do sistema, igual a gente conversou na aula passada. Hoje, o foco é, através desse mapa mental, a gente começar a avaliar mais o paciente. Então, é aquele bom dia agora para o paciente. Então, eu quero ver como é que está o estado da percepção dele, eu quero ver o status neurológico, eu quero ver o status físico, eu quero começar a correlacionar tudo que eu fiz lá no início, nessa busca ativa, com o paciente. Agora eu vou entrelaçar as três informações. Então, por isso que é importante eu ter a escala. Se na hora eu não sei ela de cabeça, eu posso usar o aplicativo? Posso, não tem problema nenhum, ok? Associado a isso, eu vou ver as funções, né? E quando eu penso em função, eu tenho que pensar em algo que estava ali no mapa mental de todas as pessoas que me enviaram, né? Sinais vitais. A gente vai conversar muito sobre esse estado de homeostase, por que isso é importante, quais são as características do paciente da UTI, né? E aí, através desses sinais vitais, a gente vai começar a perceber a função respiratória, a função musculoesquelética e aí, por último, a função neurológica. Dai, tu que fez a atividade comigo agora aqui, fez o mapa mental. Quando tu estava traçando ali, fazendo o teu mapa mental, o que é parecido com a ortopedia lá
no ambiente hospitalar. Deixa eu só voltar aqui. No teu ponto de vista, o que tu já fazia lá na aula que tu vai fazer? Os testes, Tem mais na verdade, não muda muito, assim, porque tudo tem o roteiro é bem parecido, né, dos sinais vitais, tem que fazer a avaliação ali, a mais cardiorrespiratória, a gente faz a avaliação da orto, tem todas as avaliações, né, ali mais a escala de coma que entra, que é diferente, que agrega, vamos dizer, né, que é mais específica para UTI, a de sedação, mas não tem, assim, não diferencia muito, né, pelo menos o que a gente percebeu, assim. Beleza. Show de A bola. avaliação ela tem que ser bem abrangente da mesma forma, mais ainda até, né? Perfeito, muito bom. Então, aproveitando a fala da Dai, se a gente pensar em um protocolo, é bem similar. O que a gente faz na aula, a gente vai repetir lá na terapia intensiva, lá na UTI, ou na CTI que você vai fazer o estágio, vai fazer a sua pós, vai trabalhar, né? O que nunca vai mudar é a anamnese, né? E quando a gente vai na origem da palavra anamnese, a gente sempre pensa no conceito assim, eu vou trazer de volta alguma informação, alguma memória. Então, o conceito da palavra é trazer de volta o quê? Uma memória, uma ideia, uma ação. Então, eu sempre comento que, mais do que a gente ter uma conduta, a gente tem que entender o que a gente está fazendo e como está o estado desse paciente, né? Então, o paciente, desde o momento em que ele interna, seja no PA, né, pronto atendimento, ele é admitido numa ala ou ele é admitido na UTI, ele vai ser avaliado. A cada momento de um plantão, ele vai passar por fases de reavaliação. Então, imagina o plantão que a Dai agora assumiu às 19 horas. Né? Ela é fisioterapeuta, ela é urista, ela está fazendo aí 6 horas na UTI. Então, eu e a Dai assumimos o plantão. Então, uma das coisas que a Dai vai receber quando ela chega nesse plantão é a passagem do plantão. Então, eu vou contar para a Dai tudo o que aconteceu com o meu paciente no período da manhã, no período da tarde, como que esse paciente se encontra, quais foram as barreiras, quais foram as dificuldades, quais foram os ganhos. Mas quando eu estou compartilhando essa história com ela, eu preciso ter alguma coisa que está me dando base para eu poder falar para a Dai, olha, o paciente melhorou, o paciente ele não está evoluindo. Então, a avaliação ela tem que ter alguma coisa para a gente poder ter como base. Então, quando vocês estavam buscando o PERM, uma escala de sedação, uma escala de força, uma escala de funcionalidade, essas escalas elas não servem apenas para a gente ter um dado estatístico, para a gente produzir um artigo, não. Ela tem uma função para nos dar um norte na nossa conduta terapêutica, né? Então, essa avaliação contínua, ela é fundamental para a evolução do nosso paciente, tá? Então, a avaliação ela é sempre constante, contínua. Quando o paciente ele está na unidade de terapia intensiva até a alta, ele está sempre passando por várias fases, tá bom? Então, quando a gente estava pensando ali no mapa mental, quando eu fiz o meu primeiro mapa mental, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer a anamnese do meu paciente, né? Lá na ortopedia, a grande maioria dos nossos clientes, eles eram LOC, né? Lúcido, orientado e consciente, a grande maioria. Alguns eram lúcidos e orientados e nada colaborativos, ou pouco colaborativo, né? Só que, muitas vezes, na unidade de terapia intensiva, o meu paciente, ele se encontra assim. Né? Então, um paciente que muitas vezes está fazendo uso de droga vasoativa, ele pode estar fazendo uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, às vezes é um paciente que está sob ação de medicamentos, muitas vezes é um paciente que é crítico, ele está fragilizado por conta da doença. Então, como é que eu vou fazer todas aquelas escalas? Como é que eu vou dar o meu bom dia para o meu paciente? Então, aí que vai mudar um pouco. O roteiro, ele continua, como diz a Dai. Pô, eu fui ali para dar o bom dia, mas ele está lá com uma noradrenalina, o paciente está fazendo uso
de medicamentos que está deprimindo o centro respiratório, vi que o paciente está em ventilação mecânica, não tem problema, eu vou seguir o mesmo roteiro, né? Não consigo conversar com o meu paciente de forma verbal? Não, meu paciente ali está com uma traque, né? O paciente está em ventilação mecânica, percebo que ele está fazendo uso de droga vasoativa. Então, eu vou partir para outras fases da minha avaliação. Vou ver como é que está o status funcional desse meu paciente, vou perceber se ele está fazendo uso de medicações, quais são as medicações que ele está utilizando, qual o padrão ventilatório desse meu paciente, e aí eu vou para o exame físico. O roteiro, ele é muito similar, só que a característica do nosso paciente na unidade de terapia intensiva, ela vai diferir. Às vezes, no nosso plantão, o paciente B da DAI, ele também está em suporte terapêutico, ele está fazendo oxigenoterapia, ele tem ciclos aí que ele faz, está com, por exemplo, uma VNI ou até mesmo um ventilador mecânico, né? Mas ele está ali, ó, orientado, ele está consciente, ele está contactuante, né? Ele está orientado, ele está consciente, ele está contactuante. E aí é o momento em que eu também posso utilizar como fonte de avaliação o familiar. A gente tem muito isso na aula, né? Algumas duplas tiveram a possibilidade de conhecer ou de interagir com o acompanhante. E quando a gente tem esse acompanhante, é muito legal. Por quê? Porque ele serve como fonte de informação e ele também pode ser uma pessoa que vai nos ajudar na terapêutica do paciente. Ele pode ser um multiplicador, né? Então, a gente pode utilizar esse familiar, esse acompanhante, como um facilitador, né? Com o objetivo de fazer com que o paciente evolua cada vez mais, ok? Por que eu estou mostrando essa imagem? Porque o contrário também pode acontecer. O paciente está lá, um acidente automobilístico, paciente em coma, a gente só tem os documentos do paciente e o boletim de ocorrência que foi redigido pelo policial. A gente está aguardando, né, mais notícias, mais informações sobre esse paciente. Daqui a pouco chega um familiar. Esse familiar ele vai contribuir com aqueles dados. A gente muitas vezes vai ficar dias, semanas ali, apenas com a história pregressa baseada na evolução, na história pregressa baseada no que o médico ou que o socorrista descreveu na chegada do PA e as visitas que a gente tem ali programadas em que o familiar consegue interagir com a equipe multidisciplinar, né? Então, é muito importante eu utilizar dessas ferramentas, porque às vezes essas informações podem servir como ferramentas terapêuticas. Já vou explicar como que isso funciona. Quando eu estou pegando essas informações do paciente, eu vou pensar assim, o que aquele paciente fazia? Qual era a profissão desse paciente? Né? Esse paciente, ele era, por exemplo, um jardineiro, eu posso, todas as vezes que eu vou abordar esse paciente, eu posso falar do dia, eu posso falar do clima, eu posso falar da cor, eu posso falar de uma flor, eu posso trazer informações, mesmo que às vezes ele não esteja tão contactuante, talvez ele não esteja muitas vezes lúcido, ele está no estado que a gente chama de flutuante, né? Aquele paciente que abre o olho, interage, mas fica um pouco confuso, às vezes está fazendo desmame das drogas vasoativas, né? Então, é aquele paciente que está um pouquinho confuso. Então, normalmente, é esse paciente que a gente tem que dar uma investida, tanto na avaliação quanto na motivação, né? Então, seguindo o nosso roteiro aqui de coleta de dados, a primeira parte que eu vou buscar são os dados do meu paciente. Então, nome, idade, gênero, número de registro, diagnóstico médico, né? Posso fazer a CIF? Posso. Aí vai depender de cada UTI. Tem UTI que tem Alperme, tem UTI que adota uma determinada escala. Por isso que quando a gente está fazendo essa busca ativa, aparece tanto teste, tanta escala, tanta coisa. E agora, eu vou para onde, na verdade? Normalmente, na terapia intensiva,
Alguns pacientes, eles podem se enquadrar no protocolo de mobilização precoce, que é o tema da nossa próxima aula, que é como a gente pode conduzir essa terapêutica do paciente. A gente vai fazer mobilização precoce em paciente cardiorrespiratório, em paciente neurológico, só que tem pontos que a gente tem que observar, e esses pontos, muitos deles estão ligados à nossa avaliação aí. Então, continuando, segunda parte que eu tenho que ficar bem atento na minha coleta de dados é entender toda essa história pregressa, né? Então, ela está subdividida nesses pontos aqui que eu acho bem importante. Primeira coisa, história da doença atual. Então, por que o paciente chegou ali? O paciente chegou ali, vou criar uma situação, né? O paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa é a história da doença atual, né? Ele exacerbou. Aí, por que ele exacerbou? Porque ele teve contato com um neto que estava com Covid, não sabia, e aí ambos acabaram sendo internados. Só que o voo complicou por conta do DPOC. Aí, o que é a história da doença atual? É o Covid ou é o DPOC? O que tu acha, Dai? Atual é o Covid. Perfeito? Então, no diagnóstico clínico, a gente vai ver lá que o CID-10 vai ser voltado para a COVID. Então, a história pregressa dele vai ser o DPOC, vai ser o tabagismo, porque ele era DPOC e era tabagista danado. Fumava narguilé com o neto, final de semana, ia lá para a Praia Brava, tomava umas pingas, que não tem nada de errado, não dá para confiar em homem que não bebe, mas toda essa história pregressa eu vou registrar nesse item, ok? Eu vou buscar a história medicamentosa desse paciente. Esse paciente fazia uso de algum tipo de terapia, ele utilizava algum tipo de medicamento controlado, ele tinha alguma coisa que, enfim, que ele deveria tratar e não trata, ou que ele trata e não tem a doença, por exemplo, né? Às vezes o paciente, ele faz automedicação, então isso é importante eu colocar ali minha história de medicamentos ali. A história familiar, ela é muito importante também para o fisioterapeuta, né? Porque a gente precisa entender como é que é a constituição dessa família, se esse paciente ele tem família, como é que é essa organização, né? Então, isso é muito importante. Talvez a Ana Monique está perguntando assim, meu, por que o prof está perguntando de história familiar se o cara está com Covid, está com um tubo, não tem nada a ver? Não, eu tenho que pensar nessa alta programada dele. Eu preciso entender essa história familiar, eu preciso entender o contexto socioeconômico dele, porque se esse paciente ele vai ganhar alta da UTI e ele precisa levar um BIPAP, será que esse paciente tem condições de ter um fisioterapeuta ali? Será que o local onde ele mora, né, por exemplo, a comunidade X, né, ele vai ter acesso à equipe multidisciplinar? Então, são pontos que a gente precisa pensar para ter uma alta, né, assistida, que a gente chama, né? É aquela alta terapêutica, né? Ele vai ter um prognóstico positivo, mas que para isso ocorra, a equipe multidisciplinar precisa amarrar isso muito bem, porque aí vai entrar em ação quem? Serviço de psicologia, a gente tem todo um serviço administrativo, né? Então a gente tem assistência social que nos dá esse suporte, junto com toda a equipe multidisciplinar que está mais voltada para a terapêutica, para a clínica do paciente, tá bom? Mas isso é bem importante. Então a história social dele, né? Então, qual é a profissão desse paciente? O que ele faz? Se ele estuda, se ele trabalha, se ele tem um hobby, né? Se ele utiliza algum tipo aí de drogas ou droga recreativa, enfim, a gente vai entender os hábitos de vida desse paciente, ok? Então aqui eu tenho uma foto aqui de uma folhinha que normalmente cada serviço de saúde tem a sua folha, normalmente é um sistema, a gente vai digitar e aí automaticamente já sai lá no TASI ou no sistema de cada hospital, né?
Quando a gente está no estágio, o que a gente faz? A gente não tem acesso ao sistema, então a gente vai ter que anotar tudo, né? Então é bem importante a gente ter uma agenda, né? Eu mesmo ganhei uma agenda aqui do meu grupo, eu estou usando muito ela aqui, ó. Então tudo que eu preciso, eu vou anotando aqui na minha agenda, eu já sei da minha rotina, sei do meu paciente. Então hoje, quando eu estava tendo uma aula lá com a professora Camila, lá de estatística, ela me perguntou, tal informação. Aí eu puxei daqui, puxei dali, registrei. Quando eu não tenho agenda, o que eu uso? O celular, o smartphone, serve como uma ferramenta, né? E o que eu vou registrar aí? Eu vou registrar algo que é importante. Então, no meu celular, o que eu costumo colocar? Qual é o diagnóstico clínico? Qual é a comorbidade? O que eu fiz naquele dia, o que ele apresentou, né? Se ele não tem condições de falar a queixa principal, mas qual é o objetivo, né? Terapêutico do paciente, e se eu conseguir realizar, se sim, se não, eu acho que isso é muito importante, tá? Então, continuando aqui, só vou ajustar aqui, ok? Beleza, continuo vendo a DAI. Então, quando eu estou fazendo esse processo aí de anamnese, né, eu estou recordando esse paciente, agora vamos imaginar que ele a gente está no nosso segundo plantão. O que eu vou observar agora? Eu já sei de onde que ele vem, eu já sei qual é a profissão, eu já sei o estado de saúde do paciente no momento, né? Mas eu estou me baseando o quê? Naquela anamnese que está lá no TASI. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer a minha busca ativa. Quando eu estou fazendo a minha busca ativa, eu estou indo dentro do quarto desse paciente, eu estou buscando uma interação com ele. Então, nessa interação, eu vou fazer um estímulo auditivo, eu vou fazer estímulo visual, eu vou fazer estímulo sinestésico. Eu quero, de alguma forma, observar se esse meu paciente está me dando alguma resposta. Quando eu tenho essa resposta, eu tenho esse feedback, eu vou ter condições de mensurar se ele tem capacidade auditiva, se ele consegue fazer a elaboração do pensamento, eu consigo avaliar o status cognitivo dele, se ele está alerta, se ele está sonolento, se ele está confuso. Então, isso é muito importante eu fazer esse primeiro bom dia, né? Que normalmente na UTI a gente passa pelos boxes ou pela unidade, dá um bom dia, dá uma olhada, a gente meio que sente um clima, tá bom? Antes da gente ir propriamente para a conduta. Tudo bem? Quando eu estou pensando aí no exame físico, vocês colocaram no mapa mental uma série de coisas, né? Inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação, ausculta pulmonar, né? A gente teve uma série de pontos ali importantes, né? A gente vai fazer a avaliação do corpo desse paciente, a gente vai a gente vai buscar, né, algumas coisas muito importantes, né? Se esse paciente ele está na UTI e eu estou observando essa foto, esse paciente ele está sendo monitorado, eu observo a coloração desse paciente, eu observo sinais vitais, eu vejo se ele faz uso de algum tipo de acesso, né? Seja um acesso venoso periférico, né? Que ele está recebendo por exemplo, soro fisiológico associado ao antibiótico, se o acesso venoso é profundo, né? Ou seja, ele está recebendo esse suporte medicamentoso através de uma via de grande calibre, né? De uma artéria. Se esse paciente, muitas vezes, ele não consegue deglutir, esse paciente está recebendo alimentação por uma sonda nasoenteral, ou é um paciente que já está acamado, vai ser uma opção aí por uma sonda nasoenteral, né? Então, aquele paciente que muitas vezes está fazendo um bexigoma, não consegue urinar, né? Às vezes a enfermagem começa a fazer sonda de alívio para retirar aquele volume de urina. O médico, então, decide colocar uma sonda vesical de demora. Então, todos os tipos de acesso, que na terapia intensiva a gente costuma usar um termo que são barreiras, né? Elas são importantes para dar suporte terapêutico para o nosso cliente, né? Então, quando eu estou
olhando para o meu paciente, eu estou avaliando nesse momento como que ele se encontra. Então, estou vendo que ele está sendo monitorado, eu percebo ali que sinais vitais dele estão estável, eu vejo que ele está com uma boa coloração, ele está entendendo o que eu estou falando, está esboçando ali um sorriso, então eu percebo que ele está confortável, né? Aí tem uma colega minha da enfermagem, que está ali administrando medicamento, né? Então o paciente não tem dor, vejo que ele está limpinho, estou vendo que a cama está organizada, o leito está tranquilo, estou vendo que a luz ela está adequada para o momento. Então isso tudo eu tenho que observar. Eu vou olhar se esse paciente ele tem algum acesso e como que está esse acesso, né? Mas esse paciente, por exemplo, hoje pela manhã eu cheguei, eu tinha um paciente que ele estava com a cama desorganizada, ele tinha arrancado o acesso venoso periférico, o paciente estava ansioso, nisso teve um processo ali de hemorragia, então a gente viu ali toda a roupa de cama sanguinolenta, então a gente não conseguia identificar se era do acesso, se era do rosto. Então, é importante a gente estar buscando como que esse paciente se encontra. O paciente, quando ele está consciente, agora fazendo uma avaliação neurológica, ele é o paciente que ele está lúcido, está orientado, está consciente, é aquele paciente que tem a noção de tempo, de espaço, ele sabe o que ele está fazendo ali, né? Às vezes, o paciente, ele pode ter o que a gente chama de alteração de consciência. Eu tenho que entender por que esse paciente está tendo uma alteração de consciência. É por conta de uma lesão, é por conta do medicamento, é por conta de um trauma. Eu preciso entender muito bem isso. Por quê? Todo paciente que acaba tendo algum nível de diminuição de consciência, ele tem uma característica, né, gente? Todo paciente que ele fica acamado, que ele perde o seu status funcional, pensando na parte cardiorrespiratória, esse paciente ele passa a reter mais secreção, porque ele não está tão ativo. Outra coisa, pacientes que fazem terapia com antibiótico, alguns medicamentos, diminuem um pouco a motilidade do trato gastrointestinal, isso pode fazer com que o abdômen fique distendido desse paciente. Outra coisa importante, né? Paciente na UTI que fica muito tempo, ele pode ter a síndrome do doente crítico, ou seja, ele vai perder muita massa muscular. Paciente, gente, dentro de uma UTI, quando ele fica de 24 a 72 horas, ele pode ter uma perda aí de massa, né, do seu status funcional de 30% a 60%. Né? Tem um estudo recente que foi refeito que traz esse índice. Isso é um pouco assustador, né? Então, quando a gente está fazendo essa avaliação desse status neurológico aí, é importante eu ver se esse paciente está sonolento. O paciente sonolento é aquele que muitas vezes, por exemplo, a gente está agora no horário da noite, e agora a Andriele está comigo aqui, eu estou vendo a fotinho dela, eu e a Andriele, a gente está observando o paciente. Aquele paciente que a gente dá boa noite, ele responde, ele abre o olho, mas ele volta a dormir por vários fatores. Poxa, agora já são. Bem, agora acabou minha bateria também. Hoje tá bom o negócio. Galera do. Gente, estamos escutando? Oscilou a internet, eu vou repetir. Então, quando a gente está observando o nível de consciência, eu estava falando que eu e a Andriele, a gente assumiu o plantão. Normalmente, esse paciente que agora, pô, já passou das 20 horas, né? O paciente está sonolento, o paciente está cansado, mas é por conta aí do relógio dele fisiológico, ou não. Esse paciente ele está sonolento por conta de algum medicamento. Então, isso eu e a Andriele, no momento do plantão, eu tenho que tentar entender por que esse paciente ele está tendo essa flutuação do estado de consciência. Quando a gente olha no prontuário, o paciente está confuso, existem vários graus de desorientação. Se o paciente ele não sabe onde é que ele se encontra, ele sabe que ele está no hospital, mas ele erra a cidade, ele acha que está na cidade natal dele. Às vezes, a gente
faz um estímulo sensório-motor, esse paciente ele interpreta de forma errônea. Então, o paciente muitas vezes ele tem uma certa dificuldade para entender ou para realizar o comando, ele até faz aquela cara de sabedoria bovina. Tudo bem, seu Pedro? Uhum. Entendeu? Uhum. Faz. O quê? Não sei. Então, esse é o estado confusional. Existe um termo que a gente chama de delírio. Delírio, normalmente, o paciente que faz uso de droga vasoativa, um exemplo, uma metadona, paciente que faz uso de morfina, muitas vezes esse paciente ele pode ter uma alucinação, porque esses medicamentos eles são à base de opioides. Então, muitos pacientes eles ficam desorientados, quando esses pacientes eles têm o que a gente chama de despertar, que é quando o médico ele retira esses medicamentos, o paciente ele vai ficando mais alerta e ele volta, né, a ser em estado de consciência. Ele compartilha com o Andriele assim, meu Deus, passei 3 dias correndo aí de um leão, e meu Deus, e o leão ia me pegar, e eu olhava, e o leão olhava para mim, e meu Deus, não tinha leão nenhum ali na UTI, né? Era por conta do medicamento. Às vezes, nesse despertar, o paciente ele pode ter uma oscilação de humor. E nessa oscilação de humor, o paciente ele pode ficar muito irritado, muitas vezes até agressivo, né? Então, é aquele paciente que ele precisa ser contido no leito, é aquele paciente que, quando o fisioterapeuta vai fazer algum tipo de abordagem, vai gerar algum tipo de comando, a gente tem que ter um, uma certa organização, né? Então, eu não posso simplesmente, eu e a Sabrina, por exemplo, chego ali para fazer a avaliação do paciente, o paciente está desorientado, a gente tira, né, toda a contenção dele, e aí eu, putz, esqueci a caneta, já volto aqui. Quando eu volto, o paciente já saiu da cama, né? Às vezes ele está com monitorização, o paciente está com acesso venoso central, periférico, dreno, então ele pode tracionar e acabar se complicando, se machucando, enfim, né? Paciente que a gente diz que ele está torporoso. Paciente torporoso é aquele paciente que está lentificado, aquele paciente que tem um sono profundo, que muitas vezes a gente dá um estímulo doloroso, ele às vezes mal abre o olho, ou quando abre o olho, ele não está compactuante, volta a dormir, né? Paciente que a gente diz que ele está comatoso, ele está em estado de coma, é aquele paciente que não responde a nenhum tipo de estímulo. A gente pode dar um estímulo verbal, doloroso, né? Um estímulo sinestésico ali, sensorial, e ele se mantém ali com os olhos cerrados, ele não dá nenhum tipo de feedback para a gente. Então, paciente que está comatoso, né? Então, quando a gente está fazendo essa avaliação, ela é muito importante. Às vezes, aquilo que a gente faz em 1 segundo, colocar o lock ali, olha como é complicado. Será que esse paciente está lúcido, orientado, consciente? Será que esse paciente está confuso? Porque às vezes o paciente está alerta, ele está de olho aberto, porém apresenta quadro de delírio. O paciente está acordado, só que o estado de consciência dele está alterado. Então, isso é muito importante, né? Para nos ajudar nisso, existe uma série de escalas, né? Eu vou falar uma que é a escala de coma de Glasgow. Ela é amplamente difundida. A gente não precisa lembrar todos os números, né? Até porque a gente tem os aplicativos, muitos dos sistemas mais modernos hoje, a gente já vai preenchendo, ele já vai dando ali o status ou funcional ou neurológico do paciente, né? Por que é importante eu fazer essa avaliação, né? Não só de Glasgow, mas de estado de consciência, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele pode ter uma síndrome cerebral aguda, né? Porque o que acontece? Esse paciente que ele não dorme direito, esse paciente que está sob uso de medicamentos, ou que muitas vezes tem um prejuízo anatômico por conta de um trauma, é um paciente que está em desequilíbrio fisiológico. E isso vai interferir na nossa terapêutica, né? Porque, e principalmente aquele paciente que tem essa alteração do sono e vigília,
é bem importante eu ir acompanhando ele com a escala GLAS. Já vou explicar como que isso funciona, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou analisando essa escala, né, é ter um ambiente tranquilo, procurar ter apenas a atenção do paciente, né, não ter múltiplos estímulos no momento. Então, aquele paciente que às vezes está ali na UTI, está num box, está ligado ali num determinado canal que ele gosta, mas a gente não tem certeza se ele está olhando para mim ou se ele está olhando lá para a televisão. Então, tentar nesse momento, desligar a televisão, baixar o volume, fazer com que o paciente ele fique atento para que a gente possa ter certeza que, no momento do teste, esse teste ele foi fidedigno, né? Então, uma das coisas que eu preciso analisar é a capacidade de resposta, né? Que esse paciente ele consegue me dar no momento do teste, né? Desculpa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que observar, né? O que que eu tenho que verificar? Tudo aquilo que esse paciente ele tem. Então, o que que são os fatores já pré-existentes, né? Esse paciente ele é brasileiro, ele é um paciente que ele é argentino, ele veio aqui de férias e acabou ficando. Esse paciente é um paciente que é estrangeiro, né? Esse paciente eu sei a história clínica dele, foi um traumatismo craniano, né? Como é que ele chegou aqui? Ele chegou consciente, ele chegou inconsciente, né? Então já tem essa história pregressa dele, né? Eu tenho que, nesse momento dessa avaliação, saber como é que ele se encontra, né? Eu já estou olhando para ele, esse paciente ele está usando um suporte de oxigênio, esse paciente nesse momento, ele está sob uso de sedação, ele está entubado, né? Ele apresenta lesões no corpo, ele apresenta algo que possa impossibilitar o teste, né? Às vezes ele está com uma tração, como lá na ortopedia, às vezes a gente pegava paciente que caiu de uma determinada altura, estava lá com um colete de Volkmann, estava com uma tração. Então, eu poderia aplicar a escala de Coma de Glasgow, sim, mas eu tenho que levar em consideração todas essas características do paciente, né? Então, se a gente for observar ali, a gente tem ali a análise que a gente vai verificar a abertura ocular do paciente, a elaboração, né, dele de consciência através da resposta verbal e a ação dele através da resposta motora, né? Então, se vocês observarem ali, a escala, ela vai no primeiro bloco ali de 1 a 4. Então, quando eu estou analisando a abertura ocular, eu vou ver se ele vai fazer essa abertura espontânea, se ele vai abrir através de um estímulo verbal. Então, o fisioterapeuta ele vai se dirigir ao paciente, vai chamar ele pelo nome. Se vai ser um estímulo doloroso, né? Então, a gente vai dar aquele famoso beliscão no paciente, né? Eu vou fazer um tape ali de deslizamento, né? Para ver se esse paciente ele consegue abrir o olho. E, infelizmente, aquele paciente que está rebaixado, não tem jeito, né? Eu vou falar, eu vou tocar, eu vou fazer estímulo doloroso, e aí não vou ter uma resposta. Quando eu vou avaliar a resposta verbal, a mesma coisa. Esse paciente, no momento que eu estou fazendo uma determinada pergunta para ele, né? Ele está orientado, ele está consciente, ele consegue interagir bem comigo? Eu vou dar 5. O paciente, ele interage, mas eu percebo que de 3 respostas, 2 desse paciente está errada, é aquele paciente que está confuso. Então, aquele paciente assim, boa noite, tudo bem? Tudo. Qual é o seu nome? Augusto. O nome dele é Pedro. O filho é que é Augusto. O senhor está onde? Ah, eu estou na Bahia. Não, ele está aqui em Floripa. Ele estava de férias, está viajando, né? Palavras inapropriadas, aquele paciente que vai nos dar um serrote para a gente se lascar, né? Então, eu já vou colocar ali ele na escalinha 3. Aquele paciente que apresenta sons incompreensíveis, né? A gente percebe que ele tenta falar alguma coisa, ele fala palavras soltas, ou muitas vezes, assim, é apenas um som, mas eu não consigo entender nenhuma palavra, não consigo traçar uma linha de raciocínio, né? Aquele paciente que realmente está totalmente alterado, né? E tem aquele paciente que, infelizmente, ele não
responde, né? E ali, por último, eu tenho a resposta motora, aquele paciente que obedece aos comandos, que localiza e retira estímulos, né? Ele sabe o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um estímulo de deslizamento, se é um estímulo profundo, né? Ele consegue realizar os movimentos de flexão e extensão. E, por último, aquele paciente que, infelizmente, ele está muito rebaixado, grave, né? Ele está sem resposta. Como eu estou vendo aqui, né, nesse esqueminha aqui, eu vou, depois que eu faço essa primeira avaliação, eu vou agora colocar na minha planilha. Se eu não tenho, por exemplo, o aplicativo, eu vou anotando na minha folhinha ou na minha colinha ali. O que eu preciso pensar, né? Como é que eu vou classificar? A classificação de comprometimento do nível de consciência, eu tenho que pensar o seguinte: quando esse paciente ele tem uma pontuação muito baixa, é aquele paciente que está pouco responsivo, né? Aquele paciente que está fazendo uma escala muito grande, né? Aquele paciente que muitas vezes é aquele paciente que ele tem um status funcional já menos limitado. Então, a escala de Glasgow eu vou usar com quem? Normalmente, não só o paciente que está na UTI, mas aquele paciente que chega também no pronto atendimento. Então, aquele fisioterapeuta que é da UTI e às vezes é chamado para ir no PA. Acontece, por exemplo, no hospital de caridade, isso é bem comum. Paciente que às vezes chega com distúrbio ventilatório, chega em choque, tem um trauma, né? Então é importante eu sempre pensar, né? Aquele paciente que tem um Glasgow muito baixo é aquele paciente que muitas vezes ele vai necessitar de uma ventilação não invasiva, ele vai necessitar às vezes de uma intubação. Então, o fisioterapeuta ele precisa estar bem ligado nisso, né? Até aí, tranquilo, gente? Tudo bem, então Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta, eu tinha mandado ali no chat, que eu não sei levantar a mãozinha pelo notebook. Boa. Desculpa, tu fez a pergunta no chat? Eu não vi, perdão. Mas então... Não cheguei a fazer no chat. Só falei que queria fazer a pergunta. Ah, tá. Pode fazer. Uma dúvida só. Tinha vários estudos que falavam sobre a escala de coma de Glasgow, né? Inclusive, quando a gente estava fazendo uma atividade da aula de neuro sobre TCE, falava também que é dado o prognóstico TCE através da escala de coma de Glasgow. Só que vários profissionais utilizam. Então, foi a enfermagem lá e fez a escala. Eu utilizo o valor que eles trouxeram ou eu faço novamente a escala? Ótima pergunta. Porque o que acontece, gente? Quando tu olha no prontuário, naquele momento, talvez tu vai pegar o Glasgow do PA, na hora que ele chegou, aí depois tu vai pegar a avaliação de enfermagem, tu vai ver o Glasgow da enfermagem, e aí no dia, que agora tu está assumindo o plantão às 19 horas, o médico passou de manhã, ele reavaliou. O que tu vai utilizar? Aqueles valores como uma referência, só que tu está aplicando nesse momento o teste. Então, quando tu vai evoluir no TASI, ou tu vai escrever, vai evoluir a mão livre, tu vai colocar o teu dado, a tua avaliação. Entendeu? Tu vai colocar o teu quando tu repete o teste. Agora, por exemplo, aqui, ó, eu vou apresentar uma outra escala, que é uma escala de sedação, de agitação. Talvez tu não tenha feito a escala, né? Ou tu não lembra, mas aí tu pode colocar ali na tua evolução. Mas aí tu tem que deixar bem claro, escala de sedação realizada pela enfermagem. Quando tu usa um dado que não foi você que avaliou, tu tem que colocar da onde que tu tirou. Mesma coisa uma tomografia. A gente aprende em anatomia e anatomia radiológica a achar os achados radiológicos. Mas quando eu estou escrevendo o diagnóstico ali, eu tenho que deixar bem claro ali no TASI que o que a gente está observando ali, eu vou botar diagnóstico clínico, diagnóstico de enfermagem. Entendeu?
Porque aí as pessoas que estão lendo ali depois vão dizer assim, ah, olha como a Jéssica está metida, está dizendo que o paciente tem DPOC, ela fez escala de sedação, pô, que bicha danada. Às vezes, tu até nem lembra dos critérios da escala de sedação, né? Mas tu está replicando ali aquele dado. O que é importante? Quando tu está copiando esse dado, é importante tu dizer da onde que tu está tirando. Foi avaliado por ah, prof, mas eu não quero botar dado de ninguém, não tem problema. Eu acho que na minha avaliação, eu vou colocar aquilo que eu Jonathan, estou avaliando. Então, por exemplo, se eu não avaliei escala de sedação, eu não vou colocar. Porque o profissional, por exemplo, o médico, que vai fazer a busca ativa, ele vai buscar essa escala de sedação aonde? No staff, no médico assistente, que faz parte da equipe dele, para ver se está na evolução dele, vai ver na evolução de enfermagem, que tem uma de suas atribuições é fazer a administração de medicamento, e aí ele vai buscar lá no nosso prontuário como é que está a questão do cognitivo, do desenvolvimento, da resposta desse paciente. Entendeu? Eu não tenho a necessidade, na minha avaliação e na minha descrição, de colocar tudo. Porque é uma equipe multi. Quando a gente pega lá no hospital, seja na ala ou na UTI, se eu quero ver uma avaliação completa que tenha todo o passo a passo na sua evolução, o próprio sistema já monta, ele já organiza o médico como, teoricamente, ali, a pessoa de referência para colocar todos os dados. Ah, prof, mas eu não posso colocar na minha avaliação exames, eu posso, não tem problema nenhum. Isso é o padrão ouro, mas a gente sabe que na vida real nem todo mundo faz assim, né? Prof, então, Jéssica está pensando assim, meu, por que eu fiz essa pergunta, né? O cara está falando há 10 minutos, ele podia dizer para mim, coloco ou não coloco? Não, eu vou colocar, Jéssica, aquilo que eu faço. Tá? Respondendo a tua pergunta, o ideal, Jéssica, tu coloca na tua evolução aquilo que você fez. Se tu acha que algum dado é importante, por exemplo, uma escala que tu nunca ouviu falar na vida, mas que diz assim, o status funcional do paciente é ruim ou piorou. Aí tu pode botar uma observação, mas que tu tirou, segundo o doutor fulano de tal, aplicou o teste tal, o status funcional é X. Eu nem fiz esse teste, mas o que me chamou a atenção foi o resultado. E aí, no momento da tua avaliação, o resultado ele foi completamente diferente, ou o paciente está evoluindo e não fecha, então tu pode usar aquele dado ali ou para te confrontar a informação, no sentido assim, ó, o paciente está tendo uma melhora, né? Quem sabe vamos repetir esse teste. Ou não, o paciente ele está realmente mal e o teste está ali coroando aquele prognóstico dele que é ruim. Respondi? Sim, obrigada. A gente tem uma escala que é de sedação e agitação, né? Então, o objetivo dessa escala é colocar esse paciente num determinado grau, né? Então, eu quero ver se esse paciente está agitado, ansioso, cooperativo, tranquilo, sonolento, se ele está dormindo, mas ele responde um pouco, né, a um determinado estímulo, ou se esse paciente ele está dormindo, ele não tem resposta nenhuma. Então, se a gente for ver ali, ele tem o grau de 1 a 6, né? Então, o 1 é aquele indivíduo ali que ele está bem agitado, que ele está inquieto, que ele está ansioso. O 2, o indivíduo, ele está orientado, ele está tranquilo, ele está cooperativo. O 3 é aquele indivíduo que faz uso de droga vasoativa, né? Ele está sedado, mas ele está responsivo a comandos, ou seja, ele está, por exemplo, numa fase de desmame, ou ele está começando, né, a receber essa droga. 4, o indivíduo ele faz uso da droga vasoativa com resposta rápida, leve ao toque. Então, se eu fizer um take, fizer um deslizamento, beliscar, passar uma caneta, né, ele vai, de alguma forma, esboçar algum movimento, né? Ele, muitas vezes, ele pode não falar, mas ele consegue expressar, né, expressão de dor ou de alegria, enfim, ou de indiferença, né? Aquele paciente que faz uso de droga vasoativa, está sedado, responde de forma devagar, estímulo auditivo alto, né? Tipo, ô João,
acorda, né? E aquele indivíduo que está, infelizmente, muito sedado, indivíduo que está em coma, indivíduo que não está responsivo. A gente bate palma, a gente fala super alto, dá estímulo doloroso, mas o paciente, em nenhum momento aí, ele, ele esboça algum sinal para a gente, né? Oscilou de novo aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem bem legal que mostra um pouquinho como que eu vou ver esse paciente lá na UTI, né? Então, ele tem algumas características, né? Então, paciente 1 é aquele paciente que o Darcy da Atlântida gosta de dizer, né? Tá com o olho esbugalhado, parece um pires, né? Aquele paciente ali que está vendo o leão, aquele que eu comentei para vocês, né? Aquele paciente que muitas vezes chega no pronto atendimento, fez uso, por exemplo, de algum medicamento estimulante, né? Aquele paciente que faz uso de drogas ilícitas, né? Aquele paciente muitas vezes que tomou, por exemplo, um êxtase, né? Ele vai chegar com aquele olhão, né? Chega esbugalhado, chega nervoso, chega ansioso, né? Então, eu posso também classificar através aí dessa escala. Aquele paciente que está tranquilo, que responde, paciente que muitas vezes eu consigo perceber que ele está sonolento, que ele está com o olho aberto, outro fechado, né? Tu percebe que o paciente ele está um pouco confuso. No 4, a gente percebe já que o paciente, assim, ele está sonolento, mas se a gente der um estímulo auditivo ou visual, pegar a luz do celular, pegar a lanterna, ele reage, né? O 5 já é aquele paciente que ele dorme, ele já está dormindo, mas se eu der um determinado estímulo para ele, verbal ou físico, ele dá uma pequena resposta, mas ele volta de novo a dormir. E o 6, nem estímulo sinestésico, nem visual, nem auditivo, nada. Ele não vai nos dar nenhum tipo de resposta. Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo, prof, mas para mim está falhando bastante, não sei para o pessoal. Tá. Quando falhar, eu volto. Quer que eu volte ali o outro slide? Não, tá tranquilo, prof. Tá. Beleza. Vou dar um vídeo. Professor, Oi. para mim também falhou bastante, até chegou a parar um momento. Mas eu queria fazer uma pergunta. O ideal para aquela escala é o 2? Ou não tem o ideal? Não, não é que tem o ideal. Não tem o ideal. A escala, ela não tem o ideal. Ela é uma escala que vai nos mostrar como é que o paciente se encontra no momento. Por que que é importante eu ter a escala? Vou te dizer por quê. O médico vai lá e prescreveu um medicamento para deixar o paciente mais tranquilo, prescreveu um sedativo, tá? Aí, no primeiro momento, quando o enfermeiro ele vai infundir essa droga, ele faz a primeira avaliação do paciente. Daí vai aparecer lá, meia hora depois, o enfermeiro vai lá, vai ver se o acesso está normal, se a bomba de infusão está funcionando direitinho. Ele faz uma segunda abordagem. Aí o indivíduo já está status funcional 4. Quando chega o enfermeiro da manhã, vai fazer a reavaliação, status funcional 6. Aí chega a Ana Monique, assumir o plantão da manhã. Como é que ela vai fazer fisioterapia com um paciente com uma sedação em 6? Não tem o que a Ana Monique fazer, né, gente? Ela vai dar bom dia, ela vai tentar uma série de estímulos. Ela vai, bom, alguma coisa está errada com esse paciente. Esse paciente chegou aqui super agitado, está dormindo. Aí ela vai olhar a bomba de infusão e vai ver que o paciente está sob sedação. Desculpa. Então, o que é importante? Ela avaliar a escala e olhar a dose que o paciente está recebendo de medicamento. Para que
ela possa pedir para o médico diminuir o volume. A própria enfermagem também vai pedir isso, porque imagina, paciente que tem um status funcional bom, ele pode se ajudar no banho, por exemplo, né? É muito melhor tu dar um banho em uma pessoa que te ajuda do que uma pessoa que está ali completamente sedada, né? Oi? Ô, prof, tá travando muito aqui para mim. Tem como o prof repetir para eu não conseguir entender nada? Tem. Eu vou repetir, só um momentinho. Vou lá. Tá me escutando bem agora? Agora sim. Tá, vamos lá. O que o prof comentou? Respondendo ali a Jéssica, né? Na escala de sedação, não tem o que eu diga assim, o ideal. A escala, ela mostra como que o paciente se encontra no momento. O objetivo dessa escala é correlacionar a administração de droga vasoativa com o paciente. Então, se o paciente está recebendo uma droga que vai deprimir o centro respiratório, que vai fazer sedação, que vai deixar ele descansando, eu vou classificar esse nível de sedação. Às vezes é uma sedação em que o paciente ele está relaxado, mas ele está responsivo, ou seja, se tu estimular, ele te dá alguma resposta. Agora, aquele paciente que às vezes está recebendo uma dose elevada de sedativo, ele não vai responder ao estímulo, ok? Por que eu estou comentando sobre isso? Porque o fisioterapeuta que vai trabalhar na UTI, ele precisa fazer o paciente evoluir, mas ele só vai evoluir se esse paciente não tiver sedado. Como é que ele vai fazer, por exemplo, treino de fortalecimento se ele está utilizando uma morfina, uma dobuta, ele está super rebaixado. Eu vou só fazer mobilização passiva com ele e mais nada. Concorda comigo? Sim, sim. Beleza. Gente, se alguém não escutar, me chama, tá bom? Abre o microfone e fala. Bom, agora eu vou interagir um pouquinho com todo mundo. Quando a gente estava ali buscando, completando ali o nosso mapa mental, todo mundo colocou sinais vitais, né? Gente, para vocês, qual é o sinal vital que é mais importante quando vocês estão fazendo uma avaliação? Aquilo que vocês, tipo, pô, isso aqui eu vejo em primeiro, tenho preferência por isso. Frequência cardíaca. A Jéssica, frequência cardíaca. Ana Monique, dos sinais vitais, qual é que tu acha que para ti, aqui, no primeiro momento, é importante? A saturação do paciente. Saturação do paciente. Dai, o que tu acha para ti? A saturação, que nem a Ana falou, é pressão arterial também. Beleza. Deixa eu pegar mais alguém aqui do nosso grupo. Laura, para ti, quando tu tá lá no estágio, o que é importante? A saturação. Saturação? Beleza. Então, normalmente, quando a gente está no estágio, né? A primeira coisa que a gente faz é pegar o nosso oxímetro, né? Colocar lá no dedinho do paciente. Aí o oxímetro está lá, está fazendo a leitura, né? E a gente está batendo papo. Tudo bom, seu Jonathan? Como é que você está? Boa noite. Como é que foi seu dia? E aí, fez fisioterapia com a Ana Monique? Aí eu vou relatando, né? E a gente está conversando. Aí, no primeiro momento, eu olho aqui quem está lendo. Meu Deus, professor tá mal. Aí a gente observa assim, era só apertar o botãozinho e aí a gente já tem uma apresentação completamente diferente do display, né? Aí aquele 66% vira 99%. E tu, ufa! Às vezes a gente chega na UTI, a gente olha lá assim, ó, paciente monitor, frequência cardíaca zero, pressão mega alterada, saturação oscilando, ou baixa. Aí tu vai ver o oxímetro lá, está fora do dedo do paciente.
ou a temperatura do ambiente está muito baixa, que normalmente na UTI é bem baixa a temperatura, e esse paciente ele não estava coberto, está com a extremidade mais fria. Então, isso tudo eu tenho que avaliar na minha inspeção clínica, né? Tudo que vocês falaram, gente, está correto. Nenhum está errado. Não tem um sinal vital que é melhor. Mas eu sempre digo o seguinte: quando eu estou observando a frequência cardíaca, a saturação, eu consigo entender muito bem como é que está o status funcional aí do meu paciente. Como assim? Vamos por parte. Quando eu penso numa frequência cardíaca, se esse meu paciente ele faz uma bradicardia, está com a frequência abaixo do normal, eu tenho que pensar o seguinte: se ele está na UTI, ele está fazendo uma frequência abaixo do normal, ou seja, ou ele é um cara normal, né? Um atleta aí, cara super jovem, está ali porque fez um pós-operatório, e aí a frequência de 48, 50 para ele, cara adulto, jovem, saudável, ok. Agora, o cara está fazendo lá 45, 38, 42. Opa, vou ver o histórico lá dele. Pô, o cara é um cardiopata, o cara tem um coração fraco. A gente tem que começar a entrar ali com medicamento para deixar ele mais próximo da normalidade. Se a Jéssica, que falou, né, na frequência cardíaca, né, olhou o paciente está taquicárdico, numa UTI, opa, esse paciente está chocando. Alguma coisa está fazendo a pressão dele subir. O que que é? Né? Foi a falta de algum medicamento? Ele descompensou? Eu tenho que tentar descobrir o que que vai fazer essas extremidades, o que que vai quebrar a minha homeostase. Pô, o cara não estava fazendo exercício e a frequência dele estava sempre. Desculpa, oscilou de novo, né? Perdão, vou repetir. Então, a frequência cardíaca dele estava super elevada. Então, eu vou tentar, dentro da minha avaliação, tentar entender por que que isso está acontecendo. Quando a minha frequência cardíaca oscila, na grande maioria das vezes, existe uma repercussão que é a pressão arterial. Então, a pressão do meu paciente ela vai subir, né? Então, normalmente, o paciente ele vai ter essa oscilação da pressão arterial, ok? Quando eu penso na saturação, que eu acho que foi a Dai que comentou, né, que gosta de observar ali a saturação, é fundamental, porque uma das coisas que a gente vai entender a partir de agora é que respirar e ventilar são coisas diferentes. Concordam comigo? Jéssica, o que que é ventilar? Ventilar é a entrada de ar e respirar é a troca gasosa. Perfeito, é isso mesmo. Então, olha só como isso faz sentido que tu falou. Às vezes, o teu paciente está taquipneico, está fazendo lá, ó, 26 frequências respiratórias dentro de 1 minuto. Está taquipneico. Está entrando e saindo o ar dele, não está? Só que ele está saturando 90, 89. Aí tu vai ver lá no diagnóstico clínico, ele é um DPOC. Ele é um asmático, está exacerbado, está em broncoespasmo. Então, se o cara está em broncoespasmo, está taquipneico, o que que vai acontecer com a frequência cardíaca dele? Vai subir. O que que vai acontecer com a pressão arterial dele? Vai subir. Se esse paciente mora lá em Antônio Carlos, começou com uma crise de asma às 3 horas da tarde, está chegando agora no nosso hospital, ele deve estar super cansado. Esse paciente ele pode ter uma parada, pode, por uma insuficiência respiratória, ele está completamente fadigado. Está fazendo sentido isso que o prof está falando, gente? Sim. Então tá. Outro ponto importante, avaliação da pele. Quando vocês estão avaliando a pele do paciente de vocês, vamos fazer um remember lá no estágio de ortopedia. O que que vocês observaram como é que estava a pele do paciente de vocês, gente?
se a pele tinha alguma lesão, alguma cicatriz, o processo de cicatrização, como é que ele estava, a questão da coloração da pele, A o temperatura aspecto também. dela, se era uma pele mais ressecada, uma pele mais hidratada, o edema. Então, né, prof? Perfeito. Então, assim, quando tu está fazendo a tua avaliação, tu está avaliando a pele do paciente, vamos começar ali pelos tópicos ali. Poxa, se esse paciente, ele está, por exemplo, apresentando uma cianose, você olha como uma coisa encaixa na outra. Poxa, eu vi que o meu paciente está taquipneico, perdão, está bradipneico. Eu vi que esse meu paciente ele está bradicárdico. Eu notei que a pressão arterial dele está hipotenso. Aí eu observo esse paciente ele está gélido, o paciente que está com extremidade fria, né? Aquele paciente que está cianótico, né? Temperatura corporal desse paciente está numa hipotermia. Então, a pele vai ficar gelada, vai ficar fria, as extremidades vão ficar zoadas, né? Então, uma coisa vai puxar a outra. Ah, não, meu paciente apresenta um rubor, apresenta vermelhidão. Então, uma das coisas que a minha dupla está falando ali, poxa, meu paciente pós-operatório, né? O paciente está lá traumatizado. Então, como é que vai estar a pele desse meu paciente, né? Meu paciente... Mãe, pode me chamar aqui. Só um minutinho, que a produção está vendo água. Pega mais duas aguinhas, por favor. Então, continuando, gente. Então, eu vou avaliar como é que está a pele do meu paciente. Se esse paciente ele tem cicatriz, se ele tem contratura, se ele tem deformidade, se ele apresenta edema. Vou classificar esse edema, né? Se edema é só um inchaço leve, vou apertar o dedinho ali, pô, é um cacifo, né? Tá inchado ali, parece um pãozinho de forma, mas ele está muito próximo ali do local da lesão. Não, o paciente ele está nasarcado, ou seja, ele tem um edema generalizado. É muito comum paciente que está fazendo sepse, né? O paciente está todo inflamado. Às vezes, a gente está fazendo a avaliação do paciente, a gente vê que o abdômen do paciente, ele está globoso, está timpânico, a gente toca naquele abdômen, o abdômen está rígido. A gente vai fazer uma percussão. Vou repetir. Às vezes a gente vai lá, faz uma avaliação do abdômen do paciente, o paciente está com o abdômen globoso, né? Pode ser um processo inflamatório também, pode ser um aumento, né? De algum órgão, então eu vou estar sempre correlacionando aí o estado clínico do paciente com essa avaliação aí da pele. Sexto ponto importante dentro da nossa avaliação, né? Todos os tipos de acesso que esse paciente tem para estabilizar ele, para dar suporte à vida, para ajudar ele de alguma maneira. Até aí, tranquilo? Então, dreno de tórax, dreno de Penrose, catéter periférico profundo, sonda vesical de demora, sonda nasogástrica, sonda enteral. Então, todos esses tipos de acesso são super importantes para a gente poder colocar no nosso prontuário. Por que é importante eu colocar esses pontos dentro da minha avaliação? Porque isso, muitas vezes, para quem é da enfermagem, pode ser o que a gente chama de barreira. A gente pode deambular com um paciente com sonda, gente? O que vocês acham? Não, né? Não? Não. Depende da sonda, não sei. A gente está conversando. Depende da sonda, beleza. Dito que pode, mas sim, depende da sonda, da altura que a gente está levando a bolsinha que coleta o material que está sendo drenado. É que eu penso que talvez para o paciente possa ser desconfortável, não sei, durante a marcha, não sei se isso pode atrapalhar.
Boa pergunta, porque no hospital a gente não chegou a fazer trem de marcha com paciente que estivesse usando sonda. Ninguém está falando nada de errado, a gente está pensando coletivamente. Tá, e Acho que aí? sim, prof. O paciente tem, por exemplo, assim, ó, vou desenhar uma situação problema. Paciente pós-operatório, tá? Fez um dreno de tórax, né? E aí chega o estagiário lá, dreno de tórax, tá lá. Vou lá, vou fazer a avaliação da respiração desse paciente. Estou avaliando a respiração dele. Qual é o padrão dele? É um padrão torácico, né? É aquele padrão mais apical, está usando a musculatura acessória. É um paciente pilateiro, né? Tem uma respiração diafragmática, uma respiração mais abdominal, né? Paciente aí que está já acostumado, já com exercícios, aí já entende bem essa mecânica da respiração diafragmática. É um paciente normal, como todo mundo aqui, faz a respiração mista, né? Então, a caixa torácica faz tanto o movimento de alça de balde quanto o braço de bomba. Então, utiliza a musculatura principal da respiração, que é o diafragma intercostais, e os acessórios, peitoral, esternocleidomastoide, enfim, galera toda. Ou é aquele paciente que tem a respiração invertida, respiração paradoxal, né? Puxa o ar, faz a inspiração, mas contrai o abdômen. Aí faz a expiração, relaxa. Ou seja, o paciente nunca consegue jogar um volume adequado de ar para dentro dos campos pulmonares. Então, isso é importante, né? O fisioterapeuta observar. Mas aí, beleza, vamos lá. Paciente com dreno de tórax, tem uma respiração aí mista, mas eu percebo que ele está agoniado, né? Ele está, em alguns momentos ali, fazendo uma inspiração mais profunda, e aí ele para com aquele padrão misto e passa a ter um padrão mais apical. E tá eu e a Jéssica de dupla, né? E a Ana Monique, faz conta que a Laura, a gente separou elas hoje. Aí a gente vai avaliar esse paciente. Eu posso sentar esse paciente na borda, gente? Prof, qual era a sonda? Desculpa. Ele está com dreno de tórax. Deixa eu botar Ah, tá, desculpa. Eu vou botar uma outra imagem aqui para melhorar ainda mais. Peraí. Olha só, está com dreno de tórax. Eu acho que não, né? Não dá para sentar ele. Mas não vai interferir no processo de drenagem do que precisa ser drenado, porque daí vai alterar o posicionamento do líquido. Bom, até onde eu tenho conhecimento, prof, dá para me ver? É que aqui tem um pouco de barulho, né? Sim. Dá para ouvir? Agora Tá. dá. Então, até onde eu tenho conhecimento, prof, o dreno de tórax a gente pode sim movimentar o paciente, mas tem toda aquela questão de não erguer muito o totó, que eles chamam, né? Aquele tubo coletor. Então, sim, eu acredito que dá para fazer essas coisas, só tem que ter cuidado para quando for andar com a sonda vesical de alívio, demora, ela tá clampeada, né, que é fechada, e o dreno de tórax mais baixo que o tórax, é isso? Sim, depende, né? Depende da situação, né? Por que que depende? Porque quando eu estou avaliando, né, esse paciente, eu preciso levar em consideração o seguinte: pô, é uma barreira, tá certo, é uma barreira, mas assim, eu posso elevar a cabeceira, eu poderia, de repente, tentar sentar esse paciente, poderia, só que eu tenho que tomar cuidado para não tracionar esse dreno de tórax, isso é a primeira coisa. Mas nada me impede, por exemplo, de tentar fazer com que esse paciente faça alguns tipos de exercício, eu posso tentar estimular esse meu paciente, não tem problema nenhum.
O que vocês comentaram com a altura do dreno, do soro, faz todo sentido, né? Porque eu não posso pegar um dreno de tórax e elevar, né, acima, porque aí o selo d'água não funciona. Então, depende. A melhor palavra é essa. Eu vou ver o status funcional do meu paciente, ele está lúcido, ele está orientado, ele está consciente. Isso é muito importante, né? Porque quando eu estou avaliando o meu paciente, uma das coisas que eu preciso avaliar é como é que ele se encontra quando ele está em repouso e como que ele se comporta quando eu estou avaliando ele, principalmente durante a minha proposta de exercício, né? Esse paciente ele apresenta algum quadro de dispneia, ele vai, em algum momento, ficar mais taquipneico, ele vai apresentar, às vezes, uma dispneia mais à noite, né? Ou, às vezes, por estresse do exercício. Então, isso tudo a gente vai estar avaliando. Tudo bem? Deixa eu só voltar para a nossa apresentação. Queria mostrar para vocês ali a figura. Tudo bem, gente? Tudo, prof. Então, eu vou comentando aqui, fica mais fácil. Eu fiz aqui o passo a passo, que aí eu não esqueço. Quando eu estou fazendo essa avaliação no nosso paciente, gente, é bem importante eu observar se esse paciente ele vai ter aumento do trabalho ventilatório. Então, normalmente, aquele paciente, né, que quando está ventilando, né, a gente percebe que existe uma sobrecarga, né, principalmente da musculatura acessória. A gente percebe, né, que a asa do nariz ela fica super aberta e fechada. Aquele paciente, muitas vezes, que apresenta alguma alteração na anatomia da caixa torácica, né? Ou às vezes o paciente tem aquele tórax em barril, ou às vezes é aquele paciente enfisematoso que é mais emagrecido, né? A gente consegue ver bem os arcos costais. Isso tudo faz com que eu observe o padrão ventilatório do meu paciente, né? Essa tiragem costal, né? É quando a gente percebe Professor. uma retração da pele, principalmente nos movimentos de inspiração. Ok? Professor, Oi? Pode falar. posso tirar uma dúvida agora que ela surgiu? Tá, a gente faz incubação? Pode falar, Jéssica. Cortou. Repete, Jéssica. Tá. A gente aspira o paciente, ok. A gente aspira o paciente, mas a gente Cortou. Travou. intuba o paciente. Jéssica, perdão. Prof, eu acho que ela está perguntando, não sei se Jéssica está me ouvindo, mas Tá difícil. A gente intuba o paciente? Se o fisioterapeuta intuba, o meu áudio está saindo direito, eu entendi a tua pergunta, eu posso fazer para o prof. repete para mim, porque o da Jéssica veio pequeno. Eita, Pode que ser, problema. então. Prof, a Jéssica perguntou se a gente também Sim. pode intubar o paciente. Sim. Isso. A gente pode auxiliar na intubação. Normalmente, o fisioterapeuta é o profissional que ajuda o médico intensivista. Agora travou para mim. Normalmente, gente, vou repetir, o fisioterapeuta pode intubar. Só que, como é que eu vou te dizer? Essa conduta não parte dele. Tipo, o paciente está dispneico, vou intubar. Não. A gente sinaliza para o médico intensivista, a gente sinaliza para o enfermeiro intensivista, e aí a gente, em conjunto, decide essa ação. Ou parte do médico, vamos entubar esse paciente. Aí, quem está mais próximo auxilia. Normalmente, quem vai tomar a frente nesse processo é o fisioterapeuta, por 2 fatores. Primeiro, a gente ajuda no laringo, ajuda a passar o tubo, isso aí, beleza. O que a gente vai fazer, Jéssica, lá? Programar o ventilador mecânico.
Porque esse paciente, se a gente está entubando, a gente precisa passar esse paciente para um ventilador. Ou eu vou ter que usar um ressuscitador manual com oxigênio, né? Então, tem que ter um ambu próximo ali para ajudar a ventilar esse paciente. Então, o fisioterapeuta está sempre nesse processo de entubar o paciente, o fisioterapeuta está junto. E Jéssica, tá me escutando, Jéssica? E o que tu vai fazer sozinha na UTI? Quase sempre. Extubar. Aspirar? Tirar. Mas assim, Extubar? ó, o paciente está entubado, tá? Tá com tubo. Aí, existe um processo que é desmame da ventilação. Ou seja, a gente vai retirar esse paciente do tubo. Existem vários critérios que a gente vai aprender mais para frente, que é o desmame da ventilação mecânica. Quando esse paciente ele já está respirando espontaneamente, o ventilador já não ajuda ele em nada, ele já tem força, é o momento de tirar o tubo. Quem é que tira o tubo? O físio. Então a gente vai lá, desinsufla o cuffing, que é um balonete que prende o tubo, né? Se retira aquele volume de ar e a gente, através de uma expiração, traciona esse tubo. Para isso, eu vou fazer uma higiene oral, vou fazer uma aspiração dentro do tubo e na cavidade oral também, porque muitas vezes se acumula líquido na orofaringe. Se a gente simplesmente puxa o tubo, todo aquele líquido ali acaba indo para onde? Como diz o manezinho, para o goto. E aí o paciente se afoga. Andriele falou alguma coisa? Fala, André. A André levantou a mão. Beleza, fala. Oi, prof, desculpa. Não sei se o prof falou porque está travando muito, mas como que a gente verifica se o paciente está conseguindo respirar sozinho para fazer esse desmame, começar esse desmame? Tem algum parâmetro, coisa que a gente verifica? Tem, André. Quais são os parâmetros, né? Dentro da ventilação mecânica, o paciente ele não vai mais estar utilizando drogas que estão deprimindo o sistema nervoso central dele. Ele já tem drive respiratório. O bulbo, a função dele é manter a homeostase, é fazer o nosso coração bater, é fazer a gente ventilar. Então, esse paciente não está fazendo uso de droga vasoativa. O ventilador mecânico é igual um videogame. Ele tem uma série de programas para a gente poder fazer com que o paciente ventile. Então, quando o paciente está em coma, ele está super rebaixado, a gente vai ver lá o status funcional dele é ruim, o ventilador mecânico está fazendo tudo para ele. Ele está num modo ventilatório controlado. Você, André, lá na UTI Mel, vai fazer o papel de bulbo do teu bebê. Está fazendo sentido? Tu vai determinar o volume e tu vai determinar a frequência. E aí, tu vai ver o padrão respiratório dele, a oxigenação. Quando o médico começar a fazer o desmame do medicamento, tu vai ver que o bebê vai começar a querer ventilar, ele vai começar a brigar com o ventilador mecânico. Aí, o que tu vai ter que fazer? Mudar o programa. Tu vai botar o modo assisto controlado. O que é isso? O bebê vai ventilar um pouco, quando ele cansar, o ventilador mecânico tem uma sensibilidade, um software, que percebe que o volume de ar diminuiu ou parou. Aí o ventilador entra com alguns ciclos, até ele entrar de novo. Então, é um modo misto. Quando o bebê ele está acordado, o bebê não está mais fazendo uso de medicamento nenhum, o bebezinho está lá mega ativo. Opa! E agora? O ventilador ele está num modo que depende só do paciente, ele só está dando uma assistência. É nesse momento que a gente vai pegar e vai extubar, porque a gente percebe que o paciente ele está mais forte, ele tem condições. A gente tem um teste que a gente faz, que a gente tira esse paciente
do ventilador e deixa esse paciente só com suporte de oxigênio. Ele vai fazer todo o trabalho dele, ventilatório. É uma forma da gente fazer. Existe o teste T. A gente bota ele num tubo T, só com oxigênio e deixa ele ventilar. Existe esse teste também. E existe esse modo que a gente bota em assisto controlado. Aí a gente percebe que ele faz tudo sozinho, o ventilador não entra nenhuma vez. Aí é o momento da gente estubar. Respondi? Sim, obrigada. Muito obrigado também. Então, galerinha, continuando ali, né? Quando o paciente está lá na ventilação mecânica, uma coisa importante para a gente levar em consideração é se esse paciente ele precisa de algum tipo de suporte, né? Então, aquele paciente, por exemplo, que está com falta de ar, que está com desconforto, ele precisa de algum tipo de suporte. O que é um suporte? Um catéter nasal, uma máscara. O paciente está lá, está recebendo oxigênio, ele ficou bem? Legal. Agora, aquele paciente que mesmo com oxigênio, ele não está conseguindo ter uma boa saturação, eu percebo que esse paciente está dispneico, ou ele não está mais ventilando, o coração bate, mas a musculatura fadigou. Opa, é aquele paciente que vai ser entubado. É o paciente que, no caso, a Jéssica, junto com a equipe dela multi, vai entubar o paciente, a Jéssica vai programar o ventilador mecânico. E a partir desse momento, toda essa parte de ajuste do ventilador, de sincronia, de parâmetros que ela vai colocar ali no ventilador, a Jéssica é responsável por isso. E aí, o que a Jéssica vai fazer? A Jéssica, eu só vou trocar aqui para vocês poderem ver aqui uma coisa. Quando a Jéssica está... Vou repetir. Todo mundo me escutando? Professor, Oi. Tá me escutando? tá me ouvindo. Tô. Que desespero. Agora, eu não queria ficar interrompendo, mas eu queria tirar uma dúvida rapidinho, já que o professor falou da oxigenação e tudo mais. Quem vai sugerindo uma oxigenoterapia, enfim, é a gente que sugere e o médico que fala quanto que tem que ser, ou é a gente que vai lá e ajusta e vê que o paciente está com desconforto respiratório e coloca, enfim. A responsabilidade é compartilhada, mas a ventilação mecânica, quem é responsável é o fisioterapeuta. Poucos médicos, assim, intensivistas, assim, se metem nessa parte de ventilação mecânica. Todo médico intensivista conhece ventilação mecânica, mas fica muito a critério da equipe, entendeu? Por exemplo, a minha experiência lá no Caridade, 90% dos médicos confiam totalmente na equipe. Ele só vai chegar e vai dizer assim, Jéssica, qual é o plano do seu Gabriel? Tu vai dizer, ó, seu Gabriel, nós estamos fazendo o desmame, ele está evoluindo, para tarde eu acho que a gente consegue estubar. Beleza, Jéssica, então, manda bravo. E o seu Fernando lá, como é que tá? Eu vi que eles estão fazendo uma VMI, mas ele está ruim, como é que tá? Ah, ele não está se adaptando, ele está agitado, está difícil. Aí, quando ele entra em sedação, ele rebaixa muito. Não sei, daí o médico vai dizer, pô, ele está cansado, né? Está 3 dias aqui, não está respondendo bem. Então, Jéssica, prepara lá o carrinho, a gente vai entubar ele. Entendeu? Mas, assim, é tu que vai determinar se
tu vai fazer uma ventilação invasiva ou não invasiva. É a Jéssica. É a Jéssica que escolhe o tipo de dispositivo. É a Jéssica que vai escolher, se for uma ventilação não invasiva, é tu que vai escolher a interface. Se vai ser uma cânula, se vai ser uma máscara, se vai ser uma full face, se vai ser um capacete. É tu que vai escolher, dependendo da anatomia do paciente, dependendo do estado do paciente, dependendo da condição do paciente. Parâmetro e modo ventilatório é você, Jéssica, fisioterapeuta, que escolhe. É tu que vai escolher um modo ventilatório, é você que vai colocar ali o quanto de oxigênio, qual é a frequência, qual é o tipo de modo. É você que vai estar analisando se esse paciente ele tem uma sincronia com o ventilador, porque o paciente e o ventilador eles têm que andar de mão dadas. Porque se tem uma assincronia, eles começam a brigar. Quem é que fica mal? O paciente. Os ventiladores mecânicos modernos, tanto o ventilador mecânico quanto o BiPAP, que é o irmão caçula do ventilador, hoje em dia, eles orientam o fisioterapeuta ou o médico. Quando ele começa a brigar, o equipamento ele gera um alarme sonoro, ele começa a fazer um bip. Os ventiladores modernos já vão mostrar para ti, Jéssica, o que está errado. O paciente ele está respirando pouco. Ele, além de piscar, ele vai mostrar uma seta para ti, ó. O paciente está ventilando pouco. O que tu vai fazer? Tu vai num botãozinho da frequência respiratória e vai aumentar o ciclo. Não. O paciente, ele está rebaixado. E tu vai ver, o oxigênio dele está lá 100%. Não dá, ele está tendo uma hiperóxia. Está em coma por causa do excesso de oxigênio. Tem muitos radicais livres na corrente sanguínea. Vou baixar. O paciente, ele começa a ficar taquipneico. Aí tu vai ver lá, a saturação dele está baixa. Às vezes, a frequência dele não está adequada. O que tu faz? Tu só muda o modo ventilatório. Tu estava no modo controlado e ele precisa agora de um modo assisto controlado. Deixa ele ventilar por ele. Está fazendo sentido? Mais para frente, quando a gente for aprender de ventilação mecânica, eu vou ensinar cada modo ventilatório e como que a gente faz, tá bom? Não te preocupa. Tranquilo? Então, para a gente dar continuidade, né? Jéssica, tu que está bem empolgada aí com a UTI, a tua telinha está abrindo aqui para mim, eu vou te pegar como exemplo. Quando tu está ali, é um médico que vai fazer a escolha do tipo de via artificial que ele vai escolher, né? Então, existem alguns números padrão para gênero, né? O que é importante o fisioterapeuta intensivista conhecer, né? Bom, o que é um tubo, né? Bom, o tubo, se a gente for ver a anatomia dele, percebam que ele tem uma extremidade aqui, que é onde vai se encaixar com o filtro, com o circuito do ventilador. Toda essa parte aqui, ele parte da cavidade oral, então ele vai da via aérea superior para a via aérea inferior. O que prende esse tubo aqui na orofaringe? É esse balonete aqui, ó. Como é que o ar entra? Através do cuffing, ó. Então, o ar é jogado através desse balonete que vai hiperinsuflar o segundo balonete, ok? Como que eu sei que eu estou fazendo tudo certo? Eu vou deixar um vídeo depois ali na nossa biblioteca mostrando a técnica de intubação, e vai ficar mais fácil. Quando tu faz a técnica de intubação, colocou o tubo, o que acontece, Jéssica? A função do físio já é automaticamente fixar o tubo. Tu vai pegar esse instrumento aqui, que é o cufômetro. O cufômetro, tá vendo que ele é um reloginho? E nesse reloginho aqui, a gente tem aqui os centímetros, aqui, ó. Consegue visualizar bem aqui o verde escuro e o verde claro? O que a gente vai fazer? A gente vai regular essa pressão do cuffing,
tá? O que é importante quando eu estou fazendo essa regulação? Eu não posso deixar o cuffing vazio. Por quê? Quando o cuffing está vazio, o ventilador mecânico ele joga um volume de ar para dentro dos pulmões. Só que não adianta o ventilador jogar o ar se eu não tenho o fechamento da via aérea. Eu preciso do cuffing. O cuffing, ele faz o papel das pregas vocais. E quando tu passa o tubo ali, a prega vocal, ela está aberta. O que veda essa abertura é esse balão. Aí a ventilação, ela funciona. Quando o cuffing ele está vazio, o que vai acontecer? A gente vai escutar um barulhinho, como se fosse o barulhinho de um porquinho. É o barulho de ar passando pela orofaringe. Quando tu insufla o tubo, o cuffing ali, o que vai acontecer? Tu não vai mais escutar esse barulho de turbilhamento de ar ali. O que tu não pode fazer, Jéssica? É hiperinsuflar. Tu não pode passar dos 40 centímetros. Por quê? A nossa traqueia, ela é fibrocartilaginosa. Então, é perigoso o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, hiperinsuflar e aí vai fazer o quê? Uma traqueomalácia. É como se a gente pegasse o plástico e deformasse ele. Pena que eu não tenho nenhum plástico aqui. Se eu pegar um plástico e tracionar, eu deformo. Ele não volta ao formato original. A traqueia é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, ó, o tubo orotraqueal, ele é importante para aquele paciente que precisa de uma via aérea artificial e, normalmente, o paciente, quando ele vai para a ventilação mecânica, existe um planejamento, um tempo para ele ficar nessa ventilação mecânica. Existe um número cabalístico que é o 7. Então, normalmente, o paciente ele tem que ficar ali de 5 a 7 dias na ventilação mecânica com o tubo. Isso é o padrão ouro. Por quê? Não basta apenas entubar o paciente. A gente precisa ter um planejamento. Eu preciso pensar na intubação, estabilização, desmame e extubação. Esse é o passo a passo, ok? O que a gente vai fazer a todo momento? Além da higiene brônquica, né? Eu tenho sempre que cuidar da pressão do cuffing. Então, olha só como é que fica o tubo quando ele fica hiperinsuflado. Se eu hiperinsuflar o cuffing, aquele balão, ele fica gigante aqui. E aí machuca o paciente. E, sem querer, a Jéssica está ali e alguém chamou ela e ela olha e continua aqui ó, na pera. Hiperinsuflei. E agora? Tem um botãozinho que se chama válvula de alívio. Tu aperta aquele gatilho, o ar sai e aí tu está dentro da normalidade. Ok? Super tranquilo. Se o teu paciente, Jéssica e Duda, hoje é a dupla aqui, Jéssica e Duda, ele vai ficar ali de 7 a 10 dias, é o momento que a Duda já fica preocupada. Ela diz assim, meu, o paciente não está desmamando. A gente tenta colocar ele no modo assistido ou ele não consegue, ele para de ventilar. Eu tenho que voltar ele controlado. Aí é o momento em que o médico intensivista vai chegar para ti, Jéssica, e vai dizer, olha, Jéssica, o paciente vai ficar aí conosco, sei lá, 2 semanas, um mês. A gente descobriu que esse cara está com uma super bactéria, ele vai ter que fazer um ciclo de antibiótico aí de 20 dias, ele vai ter que passar por uma traqueostomia. Por quê? Porque esse tubo, gente, ele não pode ficar ali mais do que 10 dias, porque aí ele está fazendo a traqueomalácia. Então, ele vai ter uma alteração na traqueia, ele faz lesão na laringe. Então, uma das funções dessa via aérea alternativa é facilitar a ventilação e preservar aí a laringe do paciente. Sempre, quando o paciente é traqueostomizado,
ele vai ser traqueostomizado inicialmente por uma tráqueo que ela é plástica. Num segundo momento, se esse paciente vai ficar bastante tempo com essa tráqueo, né? Ele vai passar para a tráqueo metálica. Então, aquele paciente que saiu da UTI, vai para a CTI e está indo para a ala. Então, a gente continua com essa tráqueo metálica. Então, a tráqueo metálica é melhor, porque aí não precisa mais do balonete. Tu vai ali, é só uma fita, tu tira, lava, limpa, as meninas da enfermagem, da fisio, faz a higiene, troca, às vezes, uma tráqueo metálica por uma outra nova e bola para frente. Não tem erro. Prof, a gente faz desmame da tráqueo? Faz. Como é que a gente faz? A gente fecha. Tem o êmbolo, que é a parte escura da seringa, né? Que quando a gente está tomando a injeção lá, não tem aquela parte escura, aquela bolinha, a gente retira essa bolinha, que ela tem 10 milímetros, e a gente coloca, dá bem certinho, uma tampinha. Aí a gente começa fazendo esse desmame. O paciente fica 1 hora com ela fechada, fica 11 horas aberto. Fica 2, fica 10. E aí a gente vai... Tem vários tipos de protocolo. Então, a gente vai deixando esse paciente cada vez mais com ela fechada. Quando o paciente ele consegue ficar 24 horas com ela fechada, é o momento de tirar. Então, o fisioterapeuta pode tirar também. Corta aqui, retira, faz um curativo fechado aqui, em 3 dias já está cicatrizado ali. Tá bom? O que a gente tem que cuidar? Tá me escutando bem? Tá me escutando, Jéssica? Duda, Ana? Não, prof, tá travando bastante. Tá, vou repetir Trava então. bastante, prof. Tá bom, eu vou repetir novamente, tá? Gente, o que a gente precisa cuidar quando o paciente está com uma traqueostomia? A gente precisa manter... Não, para mim tá bem ruim. Na verdade, tá a aula inteira assim. Eu tenho certeza que eu vou ter que reassistir ela. Ô, gente, vamos... Aqui também está travando bastante, ruim? prof. Prof, que tal a gente fazer o intervalo e ver se melhora depois? Ô, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos parar de sofrer. Como que faz a calibração, Jéssica? É o Cuffing que faz a calibração. Vamos fazer o seguinte. Esse final de semana, eu não vou dar um tema de casa. Eu vou dar o vídeo. Eu vou dar vou deixar ali na nossa biblioteca um artigo lá sobre mobilização precoce. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma leitura, façam uma análise, não precisa me entregar nada, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula de novo, porque se vocês não estão escutando e está cortando muito, então eu encerro agora aqui, eu vou salvar, e aí eu faço o resuminho dessa aula e eu coloco ali no portal. O que vocês acham? Não fica melhor? Prof, eu acho que fica bem melhor, assim. Desculpa, mas tá difícil porque trava muito, assim, constantemente. Isso, aí Daí tu perde a ideia ali. Tá. O que eu vou fazer, ó? Então, vamos deixar combinado assim. Tá todo mundo me escutando? Prof, pode repetir? Sim, prof. Prof, pode repetir que eu não entendi nada que o prof falou. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula, vou encerrar, eu vou gravar de novo essa aula. Sozinho em casa, vou gravar a aula e vou botar lá no portal o resumo da aula. Entendeu? Tá, travou, mas pelo que eu entendi, o prof vai gravar a aula e postar isso? Isso. Essa aula de hoje, que a gente teve essa interação
ruim, eu vou salvar ela igual. Aí eu vou botar assim, aula 3, resenha. Daí na aula 3, resenha, vai ter esse bate-papo que eu tive no início com as meninas, vai ter esse, alô, estão aí, não tá? Eu vou deixar aí também, porque vai que a Jéssica quer rever lá alguma coisa, tá bom? Que aí a gente não se desgasta, já é 9 e pouco, e tá muito ruim, a internet está oscilando, então para a gente não sofrer, Jéssica, tá me escutando? Agora, no final, travou bastante, professor. Tá, então nós vamos fazer assim, Thay, Aline, todo mundo que está aqui comigo, eu vou gravar de novo a aula e aí eu boto ali no sistema, tá bom? Aí a gente encerra. Tá bom, prof. Eu vou mandar um áudiozinho aqui também no nosso grupo. Que tá travando. Oi, Jéssica, cortou para mim também. Repete, por favor. Tá difícil hoje, né? Desculpa, gente, aqui a internet está oscilando muito. Eu não consigo escutar a Jéssica e a Jéssica eu acho que também não está me escutando. Mas aí ainda Prof, bem... eu acho que é o horário. Oi? Eu acho que é o horário. Muita gente usando esse horário. Sei lá, pode ser isso. Mas aí, Duda, tu que está escutando, depois vai repassando aí para os grupos. Eu vou botar ali no nosso grupo do WhatsApp. Tá. Aí, final de semana, eu vou me organizar e na segunda-feira, gente, que segunda noite eu não tenho aula, aí eu gravo a aulinha e mando para vocês, tá bom? Beleza, prof. Muito obrigada. Então tá, gente. Obrigado também. Peço desculpas pela intercorrência aí da internet. Aí eu posto durante a semana aí pra gente a aula, tá bom? E aí a gente vai se falando ali no WhatsApp, tá bom? Bom, prof, que isso nem se culpa, bom, não prof. é culpa do prof. Eu tentei, ó, até microfone, gente, olha. Acontece, professor. Tem dia que não é dia da gente. É. Mas então tá. E tá tudo bem. Beijo Tchau, grande prof. Bom final de semana. pra vocês também. Tá, bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, obrigado, gente.